Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo, sem enrolação, vamos falar um pouquinho sobre Google Analytics 4, ou GA4, e também o Google BigQuery. A gente vai analisar um pouquinho mais e aprender como fazer essa integração, que é muito interessante, e eu vou explicar também por que é interessante fazer essa integração aí para o seu site ou para o seu aplicativo, tá? Bom, primeiramente, o que é Google Analytics, GA4 ou Universal Analytics, BigQuery? BigQuery eu vou explicar daqui a pouco, mas falando sobre Universal Analytics, que é a versão antiga do Google Analytics, mas ainda está sendo utilizada. Eu estou gravando esse vídeo aqui em maio, na verdade, de 2024, mas a partir de julho de 2024, a Universal Analytics ela vai ser descontinuada. E aí os usuários eles precisam obrigatoriamente já ter configurado ali o GA4, para se adaptar a essa nova estrutura do Google Analytics dentro da plataforma GA4, tá bom? Então, o Universal Analytics ele é a versão antiga, ele é baseado em sessão, e o GA4 ele é baseado em eventos, então você consegue traquear ali todos os eventos basicamente que você tiver interesse do seu site ou aplicação. Então, quando o usuário ele inicia uma sessão, quando ele cria um carrinho, quando ele executa uma compra, visualiza uma página. Então, o Google Analytics ele te permite, basicamente isso, você analisar por onde vêm os seus usuários, e qual que é o comportamento deles dentro da sua aplicação, seja web, seja aplicativo, iOS, Android e tudo mais. E o legal do GA4 é que você consegue, numa mesma propriedade, ter os dados desses três, caso você tenha aplicação nos três. Então, web, iOS e Android. Enquanto que no Universal Analytics não, você tinha que ter esses fluxos separados, tá? Bom, então essa aqui é a nossa plataforma, tá, do GA4. Então, se a gente olhar aqui no nosso menu esquerdo, tem a página inicial que vai trazer diversas métricas ali gerais do negócio, a parte de relatórios, você ainda consegue fazer algumas análises aqui dentro e também tem a parte de publicidade, tá? Nessa página inicial, então a gente tem diversas métricas, interessantes ali sobre o negócio, nos últimos, 7 dias, 14 dias, 28, você consegue configurar. E temos usuários, conversões, número de eventos, novos usuários, e assim por diante. Uma coisa interessante também do GA4 é a visualização em tempo real. Então, nos últimos 30 minutos, você consegue ter mais detalhes ali sobre o seu negócio. Você consegue também ver aqui usuários, visualização da página desses usuários, de onde eles estão vindo, qual país, basicamente, por onde eles estão vindo, então se é de social, se é direct, se, enfim, não foi alocado nenhuma fonte de dados, ou se ele vem por e-mail ou indicação. Enfim, tudo isso você consegue analisar aqui dentro do GA4. E aí, por que eu gostaria então de ter esses dados em outro lugar, num banco de dados, no BigQuery? Aqui, sempre quando você lida, na verdade, com plataformas, tem uma limitação ali de como você consegue utilizar esses dados e como você consegue analisar eles, tá? Então, no GA4, na própria interface, você consegue fazer análises que são mais limitadas e análises mais macros. Ou seja, pegar ali dados que são mais gerais, você não tem ali todo o poder de executar relatórios num período, às vezes, grande de dados, enquanto no BigQuery não, no BigQuery você vai conseguir fazer o que você quiser, no período que você quiser, ter dados individualizados dos usuários para realizar as consultas, enquanto que aqui não, ele vai trazer esses dados não de forma granular, mas de forma um pouco mais macro. Tá? Então, eu tenho aqui o meu site, que eu criei faz pouco tempo na real, então fazem 2 semanas, talvez no máximo, que eu criei o site. Ainda tem muita coisa para clicar, para configurar, na verdade, então eventos, produtos ainda para adicionar,
tá? Algumas landing pages, né? Página de vendas, blog e tudo mais, tá? Então, essa aqui é a minha página. E aqui dentro dessa página eu tenho produtos, né, já configurados e eu consigo traquear, né, pelo Google Analytics todas essas informações. Então, quando o usuário ele clica, né, em cada uma dos botões, né, quando ele coloca um produto no carrinho, então aqui por exemplo colocando esse produto, né, e ele vem para a página de carrinho, né, de checkout, eu consigo também analisar quando ele faz uma compra, quando ele finaliza a compra e dispara um evento de purchase para mim lá no Google Analytics e vem também depois para o Google BigQuery, tá? Bom, o que é o Google BigQuery? O BigQuery basicamente ele é um data warehouse, né? Um armazém de dados onde eu consigo centralizar diversas informações para análise, para machine learning, para alimentar dashboards e assim por diante, tá? O legal, né, desse gerenciador de banco de dados é que ele funciona na nuvem, né? Então você não precisa baixar nada no seu computador, né, para trabalhar com ele, para armazenar os seus dados, para rodar suas consultas, e você não precisa de uma infraestrutura própria, você não precisa de servidor, você não precisa de nada disso, tá? Porque o próprio Google ele se encarrega, né, de criar clusters ali, máquinas, enfim, para armazenar os seus dados e para rodar as suas consultas, né? E essas consultas elas são extremamente rápidas, tá? Então às vezes milhões, bilhões de linhas que você tem ali numa tabela e você consegue executar queries, né, consultas na velocidade ali, né, de segundos, tá? Então realmente é uma plataforma que está preparada para Big Data, até por isso chama BigQuery, tá? E o legal também é que você ganha $300 ali para iniciar, né, quando você faz um cadastro na plataforma. Além disso, o BigQuery ele funciona como se fosse um serviço freemium, ou seja, ele tem um tier, né, um plano gratuito em que você consegue armazenar 10 GB por mês ali de dados e consultar 1 terabyte, né, por mês, né, que é bastante coisa, cara. Para você chegar em 1 terabyte de consulta ali por mês, realmente você tem que utilizar bastante, tá? Então aqui você encontra, né, na página do BigQuery, se você pesquisar no próprio Google mesmo, você vai achar essa página, né, como já primeiro link para clicar. Você pode entender um pouquinho mais sobre a plataforma, mas mostrando aqui um pouquinho dela, né, deixa eu até aumentar um pouco. Essa aqui, né, é a visão do BigQuery Studio, né? Você consegue alterar aqui o que você quer fazer no menu da esquerda, então Studio, transferência de dados, consultas programadas, né, e assim por diante, tá? Mas o que interessa aqui nesse vídeo é o BigQuery Studio, tá? Então aqui eu tenho todos os projetos, né, que foram já adicionados nessa conta do BigQuery, eu já tenho alguns. E aqui é a parte realmente do editor, que você consegue criar várias coisas. Consulta SQL, você consegue criar notebooks, né, em Python e assim por diante, tá? Bom, aqui então, se eu clicar, né, vai aparecer basicamente um editor em branco para eu adicionar código SQL, tá? E como que eu faço, né, essa integração do Google Analytics com o Google BigQuery? É bem simples, né? Tem a parte aqui de administrador e dentro da parte de administrador vamos para a parte de vinculações de produtos, né? E aqui é muito simples também de achar o Google BigQuery. Então existem vários produtos aqui do Google, né, para você fazer o vínculo, mas aqui eu já tenho vinculado, né? Eu já vinculei há algum tempo atrás, então ele não aparece aqui para vincular. Mas no seu caso você pode colocar aqui vincular e escolher web, iOS, Android, enfim, o que você tiver dentro da sua aplicação, dentro da sua empresa, tá? E aí a partir do momento, né, que eu adiciono essas informações, todos os dias vão sendo criadas tabelas com dados, né, do dia anterior, basicamente, com todas as informações de engajamento dos usuários, né, de comportamento deles, de tráfego e assim por diante, né? Existem outras opções, você pode mandar as informações em tempo real, mas você acaba perdendo informações de traqueamento, ou várias vezes por dia também existe essa opção, tá?
Então aqui dentro do meu projeto, né, como eu já adicionei alguns dias atrás e demora mais ou menos 2 dias úteis para começar a aparecer dados aqui, eu já tenho, né, o dataset de eventos, já tenho 8 dias aqui de tabelas, né, de dados, tá? Então deixa eu até tirar aqui para a esquerda. Então se eu clicar aqui, ó, a gente vai ver, né, que esse dataset ele é clusterizado, né? O que significa isso? Significa que tem uma tabela ali para cada chave, né? Que no caso aqui a chave é o dia. Então todo dia é criada uma tabela nova aqui dentro do Google BigQuery com todas as informações sobre utilização ali da minha aplicação. Tá? E aí aqui a estrutura, né, da nossa tabela. Então tem toda a parte de eventos, ID do usuário, que inclusive você consegue relacionar com outras informações do seu negócio, caso você tenha outras fontes de dados para relacionar. Então, às vezes, numa mesma query você consegue juntar informações do GA com informações, sei lá, de API, com informações dos seus bancos internos e assim por diante. Temos também informações do usuário, inclusive, além das informações padrão ali do GA4, você consegue criar, né, ou eventos ou propriedades do usuário e começar a enviar isso também para o GA4 e, consequentemente, para o Google BigQuery. Tem informações do dispositivo, né, então várias informações interessantes aqui, se é, por exemplo, o mobile, né, que está sendo utilizado, qual o sistema operacional, qual que é a marca, enfim, informações bem detalhadas sobre quem está utilizando dentro da sua aplicação. Temos informação também sobre localização, então país, estado, continente, tudo isso você consegue obter aqui no GA4. E Traffic Source, né? Então Source Medium Campaign, basicamente de onde esse usuário ele está vindo, se é de social, se é de Facebook, se é Instagram, se é de e-mail, né? Se é de referrer, né? Que basicamente indicação, enfim, várias opções, tá? Temos aqui também dimensões do evento e uma coisa muito legal são informações dos produtos que os usuários acessam, compram, adicionam no carrinho. Então, o ID do produto, nome, marca, categoria, né? Caso tenha tudo isso identificado no seu site, preço, quantidade e assim por diante, tá? E aí, se eu quiser fazer uma consulta aqui, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, em uma nova guia e ele já vai trazer, né, o projeto, o dataset e a tabela que eu estou fazendo consulta, tá? Então, por exemplo, se eu quiser pegar tudo, né, desse dia 30/4/2024, onde o event name é igual a purchase, né? Ou seja, eu quero pegar todos os registros de compra desse dia. Dá para fazer isso? Dá. Então, rapidamente eu executo, ele já vai trazer aqui as informações e eu tenho aqui um registro, né, para cada compra ali do usuário, tá? Então, se eu olhar aqui informações, né, eu consigo, por exemplo, ver se é mobile, se é desktop, né? Então esse aqui de cima é mobile, esse aqui é desktop, né? Consigo ver também informações do browser que está sendo utilizado, qual que é a cidade que o usuário está fazendo a compra, né? Então, muito legal, né? Ter esses dados no Google BigQuery. E como eu falei, de forma, né, granular, de forma individualizada. Temos também Source Medium Campaign, né? Então, basicamente, se foi através de um e-mail que foi feita a compra, se foi através do Instagram, enfim, tudo isso você consegue analisar e depois explorar os dados, né? Criando relatórios, por exemplo, no Looker Studio, tá? Aqui temos a plataforma, então web, iOS ou Android, né? E o legal é o nome aqui, né, do produto que foi comprado, comunidade, tá? Comunidade basicamente é gratuito, né? Então se eu vier aqui para o preço, ele vai estar zerado, né? Aqui temos a quantidade também, né, de itens comprados. Mas, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, mentoria técnica não é gratuita, né? E aqui
O valor, na verdade, normal é R$100, mas eu dei aqui um desconto, né, para o usuário, ele pegou um desconto aqui de 30%. Então, é muito legal, né, que a gente consegue ter todas as informações dentro do Google BigQuery de forma individualizada, né? Você consegue criar o seu funil, basicamente, de eventos para entender quantas sessões se tornam visualização de produto, quantas visualizações de produto se tornam adição ao carrinho, quantas adições de carrinho se tornam compras, tá? E assim por diante, depende de como é o fluxo do seu negócio, tá? Então, é basicamente isso, né, sobre integração de Google Analytics e Google BigQuery. Espero que vocês tenham gostado e deixe nos comentários caso você tenha alguma dúvida ou você tenha alguma sugestão de conteúdo que a gente pode criar aqui no GA4, no Google BigQuery, beleza? Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Até!